Falar aqui hoje no nosso canal de aves sobre as fezes das aves, tá? A gente chama aí de excreta, né, que é a liberação da urina, das fezes e também daquela parte branca que é a ureia, né, urato, na verdade a gente chama de urato. Então a gente vai avaliar isso para quê? Para que vocês possam saber como olhar se a ave está saudável. Uma das coisas importantes é que sua ave esteja alimentando bem. Um alimento correto, são alimento, né, que a gente já falou várias vezes no nosso vídeo. Você quer saber sobre nutrição de aves, nós temos muitos vídeos aí sobre nutrição de ave. O ideal mesmo é que você forneça para sua ave hoje a ração extrusada. É o melhor alimento e mais barato, né, porque não tem perda. Mas é importante que a ração, que o alimento venha lacrado, né, que ele venha com data de validade, com o nome do fabricante. Não compre ração a granel, tá, gente? A gente já falou muito sobre isso aí nos nossos vídeos. Então, para avaliar se a ave está saudável, através das fezes, você pode ter condições de avaliar. Não precisa ficar com neurose, ficar olhando fezes de ave todo dia, né? Porque é uma das maneiras que você tem para avaliar se a ave está saudável, é através das fezes. Se ela está alimentando, ela está defecando. Normalmente, a ave ela faz cocô quase 30 em 30 minutos, né? E faz em torno de 20 a 30, 40 fezes por dia. Então você vai avaliar no fundo da gaiola ali e olhar que tem lá mais ou menos umas 30 fezes lá que ela efetuou no dia. Se sair um pouquinho fora do padrão, né, se tiver ali, que estiver muito pouquinho, 10, 15, é sinal que ela está alimentando pouco, né? E aí você vai ter que tomar um cuidado de levá-la ao veterinário, né? Observar as fezes é coisa bem tranquila, não precisa de ficar aí olhando todos os dias, toda hora, mas dá uma avaliada e ver se tem diferença. Uma alteraçãozinha, né, de 35, 10% aí das alterações das fezes normais, né? A gente mostrou aqui na nossa frente que tem várias fezes aqui, algumas doentes, outras não. A doença fica bem clara que essas fezes brancas, ela está totalmente doente. As fezes normalmente ela tem uma coloração esverdeada, né, e ela cai normalmente uma porção, né, na forma aí mais ou menos de uma clara de ovo, mais ou menos, que fica lá no fundo, um ovo mais ou menos, só que pequenininho, né? E fica a parte escura, a parte branca e o líquido, né? Normalmente o líquido você não vê porque a gente coloca lá no fundo, normalmente papel toalha, alguns colocam jornais, né? Para não ficar mais fácil a higienização no final do dia, né? Então a gente vai falar que a qualidade das fezes, você vai olhar, você vê as fezes ali que estão consistentes, que elas estão bem ali num padrão, né? E quando sair fora do padrão, aí realmente é que você tem que buscar o veterinário. A frequência, a gente já falou aí, que é de 30 a 40 fezes mais ou menos por dia, né? De 20 a 30, 40 no máximo, né? Que elas vão fazer, e se não tiver essa frequência, você vai avaliar que não está bom, né? A coloração ela é uniforme, normalmente ela tem uma coloração uniforme de acordo com a medicação, com o alimento que você está dando. Algumas aves aí comem a mistura para calopsita e elas dão uma coloração diferenciada. Quando você passa para a ração extrusada, normalmente a ação fica de uma coloração diferente, e dependendo do alimento que você der também pode alterar. Mas você tem mais ou menos ali uma uniformidade. O que a gente vê aí é que a alimentação, se você mudar a alimentação bruscamente, pode ser que altere a coloração das fezes, pode mudar a consistência, mas essa mudança brusca não deve ser feita, né? O que eu aconselho sempre aqui nas alterações, quando vai amassar para a ração extrusada, né, eu aconselho passar isso lentamente, fazendo isso de maneira lenta, até que a ave adapte com a ração extrusada. E normalmente quando ela começa a ração extrusada, ela não dá muita atenção mais para a mistura, que é a ração que normalmente usa mais aí no mercado. A textura dela, né, a gente fala que é muito importante, que ela é seca e sem muito líquido. Ela, assim, o líquido é a quantidade que tem ali, que você vai ver no dia a dia normal. É uma ave que toma água direitinho e come alimentação. Normalmente a ração está dentro de as fezes estão dentro de um padrão ali. Que esse padrão é importante, que cada ave tem um padrão diferenciado. Tem ave que come mais, tem ave que come menos, vai depender do tamanho mesmo da ave. Uma calopsita normal, ela pesa aí entre 85 entre 75 e 85 gramas. Algumas vão até 100 gramas, normalmente não passa muito disso. Uma calopsita maior, ela pode passar de 100 gramas dentro do padrão normal. Também tem que ter cuidado com a obesidade, que a obesidade também não é um bom negócio para ela, né? E aí a gente está falando aqui só das fezes, então depois a gente vai falar sobre essa questão da obesidade, tudo isso. O odor das fezes, gente, fezes de ave normalmente não cheira mal. Eu estou aqui diante dessas fezes aqui, ó, eu não estou sentindo cheiro nenhum, tá? Não tem cheiro nenhum. Aqui tem um poleiro com fezes,
tem uma coisinha que eu tirei de dentro de uma gaiola que também tem fezes também, tem essas fezes que estão em cima brancas que não estão saudáveis e as fezes de baixo, elas estão mais ou menos dentro do padrão, só não tem a uré porque ficou lá na gaiola quando eu tirei. Esse aqui é um computador, eu coloquei em cima aqui para mostrar para vocês que as fezes podem variar muito. O que tem que ter cuidado aqui é com esse puleiro aqui, tá vendo? Que fica, a ave faz cocô e as pessoas às vezes não limpam e essa limpeza deve ser feita diariamente. Então aqui a gente tem algumas fezes que estão saudáveis, outras que estão doentes e às vezes tem fezes que é só líquido. Quando a ave está muito doente, ela faz cocô só líquido, ela não está alimentando. Então é muito importante, porque na verdade a gente tem que levar em consideração que as aves elas fazem de tudo para não mostrar que está doente. Então elas fazem, elas às vezes até fazem de conta que está comendo e não está comendo, você não percebe. Então, e a quantidade que ela come é muito pequena, a ingestão de água também é muito pequena, ela toma água 2 ou 3 vezes ao dia, em uma quantidade, um volume muito pequeno, não dá para você notar a quantidade que é, mas dá para avaliar se a ave está saudável olhando a consistência das fezes. O líquido é normal, a ave normalmente você tem um padrão de líquido que está ali ao redor. Se tem um papel no fundo, é só você olhar que fica uma quantidade molhada ali do lado, que é o líquido que está saindo. Então, quando que a gente deve observar? Quando as fezes as fezes podem influenciar para você avaliar se a ave está doente ou não. A gente tem vários sintomas clínicos que a ave está doente e observar as fezes ajuda muito, A ave normalmente ela fica mais quietinha, ela fica mais, dorme mais do que o padrão normal, diminui o canto, ela fica arrupiadinha, dorme mais durante o dia, que é coisa que faz parte do processo de a gente avaliar se a ave está doente ou não. E ela alimenta e você vai acompanhar essa alimentação e através das fezes dá para ver. Então, como que as fezes estão doentes? Quando as fezes estão muito esbranquiçadas, que é o caso dessa aqui, que é uma fezes esbranquiçada, um branco esverdeado, que a gente mostrou para vocês, um branco esverdeado. As fezes, quando elas estão muito líquidas, enegrecidas, quando as fezes estão muito pretas, é sinal que a gente tem sangue nas fezes, o cuidado tem que ser maior. O que a gente chama de melena, na verdade, que é sangue com fezes, é um quadro já mais avançado, porque a ave está muito doente. A fezes totalmente líquidas, sem fezes mesmo, só o líquido mesmo, é sinal que a ave está com diarreia, e isso é importante levar em consideração que várias doenças causam diarreia na ave. Então a gente tem que levar em consideração essa questão da quantidade de fezes e avaliar isso durante esse período aí, Então o odor, normalmente eu já falei que ela não tem mau cheiro, se tiver mau cheiro é porque está complicado. A textura a gente vai avalia de acordo com a cor, e a coloração a gente já falou de todos esses itens aí, que são importantíssimos para você avaliar se a sua ave está saudável ou não. A gente está falando aqui, a gente não vai aqui falar, tratamento de ave de acordo com a coloração das fezes. E tem doenças que são bem específicas e dá para a gente saber que ela existe, por causa da coloração das fezes. Mas a gente não pode tratar de uma ave só pela coloração das fezes, isso é falta de profissionalismo. A gente precisa, quando a ave está doente, é necessário levar ela ao veterinário para que o veterinário possa te informar em quais as doenças que estão instaladas. E dificilmente, gente? Quase impossível uma ave estar doente a ponto de você ver que ela está doente e ela está com uma doença só. A maioria das vezes tem doenças associadas, porque até uma grande maioria das doenças, ela abre porta para outras infecções. Então a gente tem que fazer prevenção para que a ave não fique doente. A gente já falou aí várias vezes, se você quiser, você pode clicar no nosso canal aí. A gente está falando de várias doenças aí, que você pode entender um pouquinho sobre as doenças e quais são as principais doenças que podem levar a sua ave a ficar doente. Mas o ideal mesmo é que, se você notou que ela está doente, leve ela ao veterinário. No Brasil, a gente não tem ainda muito comportamento aí, muita gente fala comigo, doutor Jorge, eu nem sabia que existia veterinário para aves, mas a gente tem excelentes veterinários no mercado aí que pode te ajudar muito. É só você ter um contato antes, tá, gente? O ideal mesmo, você tem uma calopsita em casa, busque o veterinário antes, mantenha o contato dele, que quando você precisar, você liga para a clínica e agenda lá um horário para o veterinário dar uma olhada na sua ave. Então é de fundamental importância. A gente falou aqui sobre a importância de olhar as fezes, a importância de estar acompanhando as fezes da sua ave. Mas a gente não está falando aqui como tratar e nem vai falar isso, porque a gente não pode entrar nesse mérito, que aí é uma avaliação clínica, o anamnese, que é a coisa mais importante que é feita na avaliação da ave, associada com o exame clínico e associada com o tratamento correto.
E se necessário, o veterinário vai pedir alguns exames, que hoje está muito tranquilo ali, para a gente fechar o diagnóstico e tratar. Com isso, vai melhorar o prognóstico. O que é o prognóstico? Eu falo muito sobre isso. O prognóstico é a possibilidade de recuperação da sua ave. Então, a chance dela recuperar é muito tranquila se você começar a observar essa questão das fezes, a questão do padrão de comportamento. Então, assim, é importante, às vezes, você manter os cuidados na hora de higienização da gaiola. A gente sabe que o manejo sanitário ele é muito importante. Usar um produto adequado para limpar a gaiola, peça para o seu veterinário, ele vai passar aí para vocês. E se você quiser aí, tem aí um vídeo nosso falando sobre manejo sanitário, como que você limpa a gaiola da sua ave. Está aí especificando que deve fazer umas 2 ou 3 vezes aí por semana, bem feito, para higienizar direitinho. Às vezes colocar a gaiola no sol para evitar mais doença, é importante. Mas nós falamos aqui da questão da condução, da avaliação dessas fezes no dia a dia. Não estão aqui falando aqui para a gente fechar diagnóstico, para a gente tratar das aves. A gente está falando para você que tem uma calopsita em casa e quer tomar os cuidados devidos para que ela não venha a óbito por causa de uma coisa boba, por causa de um detalhezinho bobo. Então é muito importante. E tem gente que nem sabe, a gente está falando aqui porque a gente sabe que tem pessoas que têm ave em casa e sequer nunca olhou para as fezes dela. Isso é importante. A gente está querendo só abrir aqui a mente de vocês para que é importante avaliar essas fezes, para no caso de ter alguma doença, você buscar o profissional e pedir para que ele possa te orientar. E olhar assim, o estado geral. Normalmente as aves elas se manifestam, estão doentes com muita dificuldade, porque elas tentam, na verdade, é muita dificuldade. Elas não manifestam sintoma clínico, porque se na natureza ela manifestar o sintoma clínico, ela vai ser predada. Então ela já vem naturalmente para casa, para sua casa, com esse intuito também de não mostrar que está doente. Ela esconde de você as doenças. Então nós estamos citando as fezes aqui porque é uma das maneiras que você tem para avaliar se a sua ave está doente. Nós já falamos de vários outros sintomas clínicos, de várias outras coisas que você pode avaliar na sua ave para saber se ela está doente. E para você que tem um contato e ama as aves, isso é importante, isso vai te ajudar no decorrer da criação das suas aves. É importante, eu falo muito que é importante também você ter em casa uma balancinha para pesar. Se a sua ave está fazendo pouco cocô e você quer saber se ela está bem, pesa ela. Pesa ela uma vez, pesa 2, pesa aí 3, 4 vezes, uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, você vai saber se ela está perdendo peso também. E normalmente quando ela está com as fezes mole, que tem um problema nas fezes, automaticamente ela diminui a alimentação e também vai diminuir o peso. Uma calopsita nós falamos, ela pesa em torno mais ou menos de 75 a 100 gramas no máximo, que é uma calopsita saudável. Então, essa calopsita, se ela cair para 65, agora eu acabei de atender uma ave, ela está com 55 gramas de peso. Essa ave está muito doente, representa mais de 30% do peso da ave. Então, imagina você, se coloca no lugar dela, é uma calopsita que pesa em torno de 80 gramas, se ela perdeu aí 25 gramas, ela perdeu mais de 30% do peso. Então, isso é muito relevante e essa ave, com certeza, ela está muito doente. Então, ela precisa avaliar isso, é importante avaliar as excretas, avaliar as fezes e também avaliar outros parâmetros que nós falamos aí nos nossos vídeos. Você pode clicar aí que você vai entender muito. Clica no nosso canal, compartilha esse vídeo, dá um likezinho aí, se inscreva no canal para que você possa receber mais informações sobre calopsitas. E para você que ama as calopsitas, é importante ter essas informações e buscar as fontes corretas, porque muita gente pega essas fontes da internet hoje tudo quanto é lado e vai medicando as aves. Não deve fazer isso. O ideal mesmo é que você procure o profissional para te dar uma orientada. Quando você passa no veterinário, normalmente ele vai te dar as coordenações do manejo sanitário, do manejo nutricional e do manejo reprodutivo. Isso é importante, faz parte de uma consulta veterinária, faz parte de uma avaliação e o ideal é que você leve a sua ave saudável para o veterinário dar uma olhada, para ele olhar ela, se possível, antes de ficar doente. Porque quando as aves chegam no consultório, normalmente elas já estão doentes há muito tempo. Então hoje nós falamos sobre acompanhamento das fezes, sobre um pouco sobre excretas, sobre as fezes e as excretas, para que você tenha noção de como avaliar isso durante o percorrer da vida da sua ave, que vai viver isso, se depender aqui do nosso canal, ela vai viver em torno de 15 a 25, até 30 anos, na verdade. E a gente sabe, gente, que a grande maioria das aves, eu vou falar para vocês que a gente não tem uma pesquisa muito fidedigna nesse país nosso com relação a isso, mas a grande maioria das aves não passa de 2 anos. A média de vida não chega a 2 anos. Por quê? Porque elas não vão ao veterinário antes
de ficarem doentes. Então, se você quer que a sua ave tenha uma longevidade, que é o tempo de vida dela, seja maior, começa a avaliar essas fezes, começa a levar a sua ave ao veterinário, começa a procurar profissionais da área para que ele possa te dar informações, né, de tudo que você precisa fazer com a sua calopsita. Numa avaliação clínica, o veterinário vai te passar aí muitas informações para que você tenha uma ave saudável e não tenha que ficar correndo com ela aí, né, de madrugada ou mesmo muito doente, né, para ser tratada. E o ideal mesmo é que ela seja tratada preventivamente. Então eu encontro vocês aí no nosso próximo vídeo, no próximo nosso clique no próximo canal. Nós estamos aí gravando vários vídeos para que você possa ter informações a respeito das aves e tenha uma ave saudável em casa. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Nós nos encontramos aí no próximo vídeo, nós encontramos juntos aí, nós estamos juntos aí para te dar mais informações sobre as aves. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Luciano, acabou aqui, ó. Eu tive que parar aqui no meio do caminho, acho que vai ter que cortar um pedacinho aí.